Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Você vai encontrar o versículo de número 10 e a gente vai ler até o 17. Então, a história de uma mulher que foi curada no dia de sábado. Em algumas temáticas, a mulher encurvada. Senhor, a tua palavra aberta, que ela possa ser o teu poder agora para aquele que crê. Aguardamos em ti a salvação, e para isso nós requeremos, ó Deus, o entendimento, para que essa palavra possa ser poderosa a fim de libertar e curar cada um de nós. Carecemos da tua compreensão, então derrama sobre nós aquilo que tu queres falar conosco a partir de agora, e teu Espírito tome a primazia, a liberdade no nosso ambiente, para a glória e louvor do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Versículo número 10, Lucas capítulo 13, diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos. Imediatamente ela endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria ao dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém. Pensa nessa palavra que Lucas traz, descrevendo um acontecimento ali em uma das sinagogas no tempo de Cristo, onde Jesus tinha o hábito de frequentar aquele lugar, como se fossem pequenas igrejas hoje, e o templo seria uma igreja maior, com mais membros, um lugar que seria maior em quantidade e também em espaço, mas a sinagoga seriam os pequenos locais de encontro, as casas de oração, onde era ensinada a palavra de Deus, e as pessoas frequentavam aqueles lugares de ensinamento da palavra de Deus, lembrando que nas sinagogas, aqueles que eram enfermos, eles iam ficar encostados nos cantos do fim da sinagoga. Por exemplo, a igreja que é comprida, aqueles que estavam bem lá no cantinho de trás, lá no fundo, seriam aqueles enfermos ou os doentes. Eles não estavam bem na frente ou presentes no meio da congregação propriamente dita, e as mulheres, elas participavam com algumas limitações por causa da própria cultura judaica. E isso é importante para que a gente saiba o que foi que aconteceu, como foi que aconteceu, o que foi que Jesus fez naquele tempo. E aí a Bíblia, a minha e a sua Bíblia, as Escrituras Sagradas, começa dizendo no versículo de número 10 do capítulo de número 13, que era um certo sábado e Jesus estava ali ensinando. Era o dia das pessoas irem à igreja, era o dia de as pessoas buscar a casa do Senhor para poder juntas congregarem, e não somente isso, mas aprenderem de Deus. E o pregador da noite era Jesus Cristo. Oh, glória! Aquela mulher não estava sabendo
que Jesus estava com direito à palavra naquele momento, mas as coisas acontecem dessa maneira. Muitas vezes você vem um dia para a igreja, outro dia para a igreja, e parece que não vai acontecendo algo que você está esperando, ou quem sabe você já se acostumou, ou alguém que está ouvindo já se acostumou com alguns acontecimentos dentro da própria casa de oração, e eu quero te dizer que possa ser que você seja surpreendido nessa casa de oração hoje, porque a palavra de Deus está sendo pregada, e a própria palavra é o poder de Deus para aquele que crê, como a gente orou, e o próprio Cristo manifesta a glória dele em cura, para louvor do nome do Senhor nosso Deus. E essa mulher, então, ela passa e está dentro dessa casa de oração, dessa sinagoga, e a Bíblia deixa claro aí no versículo de número 10, pode acompanhar comigo, que Jesus estava ensinando, e no versículo de número 11, não temos dúvida que ela era uma mulher que estava sendo oprimida pelo espírito que a mantinha doente por 18 anos. É claro que o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda sobre todas as pessoas. Isso vai acontecer lá na frente, quando Jesus ressuscita, e no capítulo 2 de Atos vai ser derramado o Espírito Santo para habitar em cada um de nós, e aonde o Espírito Santo habita, não tem espaço para endemoniamento, para local de demônios. Quando nós fazemos uma aliança verdadeira com Cristo, certamente nós somos preenchidos com o Espírito Santo, e esse Espírito Santo não deixa demônios mais adentrarem. Pastor, mas eu já vi alguém na igreja endemoniado. Certamente a gente olha a aparência da pessoa, mas a gente não sabe quem realmente está com o coração voltado para Deus e que está em arrependimento genuíno e que é convertido. Então, muitas vezes você presenciou alguém manifestar demônios, mas não era realmente crente. Poderia ter a aparência de crente, se vestir como crente, falar como crente, mas não era verdadeiramente um crente. É claro que, trazendo para a nossa realidade, não vai acontecer esse endemoniamento de crente. Nós não conseguimos enxergar isso nas Escrituras Sagradas, mas opressão sim. Mas eu quero trabalhar com você fazendo a conjectura, ou trazendo no tempo o que aconteceu lá para os nossos dias atuais, porque Deus tem algo tremendo conosco hoje, e eu creio que nós vamos sair daqui curados e libertos para a glória dele. Então, é lógico, quando nós pegamos a tradução aí no grego, vai dizer que esse espírito maligno a endemoniava. Ela não tinha Espírito Santo, mas o texto está dizendo que ela é a filha de Abraão, sim. Ela já tinha sido escolhida por Deus para servir a Deus. Ela frequentava as sinagogas, não foi porque ela estava dessa maneira que ela não frequentava, muito pelo contrário, o texto vai nos dizer que ela estava na sinagoga. A gente não sabe quanto tempo ela frequentava essa sinagoga, mas pelo menos 18 anos ela estava sendo endemoniada por esse espírito maligno. Mas nos nossos dias seria uma opressão maligna. Opressão é aquela força externa que vem contra as nossas vidas e que faz com que a gente tome alguma decisão, ou tenha algum pensamento, ou fique se sentindo mal, com algumas dores, com alguns sonos, com algumas tristezas, abatimentos e algumas doenças da alma. Isso acontece com opressões demoníacas. E é lógico que aqui diz que mantinha ela doente há 18 anos. Eu não sei quanto tempo você tem de convertir, eu não sei quanto tempo você está lutando contra essa situação ou contra essa opressão maligna, mas eu creio que você sairá daqui hoje curado para a glória de Deus. 18 anos não são 18 dias, nem 18 meses. 18 anos, aqui também no texto não diz qual era a idade dessa mulher, mas 18 anos não é pouco tempo. Imagine que você tem
menos de 18 anos de convertido, e quando você começou a frequentar a igreja, já tinha alguém que estava sendo oprimido pelo diabo, nesse tempo que você começou a congregar. Imagine que você não era nem nascido, você tem 17 anos hoje. E essa mulher já era opressa por Satanás. Misericórdia. E aí a Bíblia diz o seguinte, que ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Você já viu alguém na rua bem encurvado, que não consegue nem olhar adiante, olha para baixo e vai caminhando olhando para baixo? Eu já vi uma pessoa dessa maneira, tanto homem quanto mulher, com a coluna completamente em arco e só consegue olhar para baixo. Porque quando Satanás entra na vida de uma pessoa, ele quer exatamente que essa pessoa comece a olhar as coisas dessa vida, dessa terra. Ele não quer que a pessoa olhe adiante, ou se não para cima, para ver as coisas de Deus, a manifestação da glória de Deus. A opressão era tão forte, e pode acontecer de maneira tão forte, que a pessoa começa a viver coisas nesse mundo achando que é normal. É o tal do São João, gospel e por aí vai. A opressão é tão grande que não consegue ter discernimento do que é de Deus e do que não é de Deus, porque agora está sob uma força maligna. E se passa 18 anos no forró, achando que pode ser crente. Por quê? Está opresso nesse tempo. Nada contra as festas juninas, mas tudo contra o não arrependimento verdadeiro. Então precisamos discernir algumas coisas. Por que você está comentando isso, pastor? Porque a gente está nessa época aqui no Nordeste, você que está vendo a gente do outro lado do mundo, aqui na Bahia a gente tem essa cultura, diga-se de passagem, que na nossa cidade já está fedendo, se a gente pode dizer assim o termo, ou com odor de fumaça, porque as fogueiras estão de fora a fora. É lógico que existem outros tipos de opressões que faz com que a pessoa ela perca o discernimento e ela começa a andar encurvada, e as coisas na vida começam a não dar certo, e começa a ter algumas prisões e aprisionamentos também sem perceber. Essa pessoa começa a andar de uma maneira diferente, ou não mais inteira, ela não está mais ereta. E ereta, quando a gente pega o sinônimo, é inteiro, não está mais íntegro na presença de Deus, por causa dos dias de hoje, opressão maligna, naquele tempo, endemoniamento. Diga-se de passagem que possa ser que tenha algumas pessoas no nosso meio que estejam endemoniadas, mas não sairá daqui com esse demônio. Você crê nisso? Glória a Deus que nesse ministério não tem ninguém endemoniado. Por quê? Para estar endemoniado não precisa convulsionar, nem ficar gritando, nem fazer escândalo. Você aprendeu isso errado. A pessoa pode estar consciente, completamente consciente, fazendo tudo normal, numa completa forma de se conduzir e se portar, e que você acredita que não está endemoniado, inclusive cear. E Jesus falou: aquele que colocar a mão comigo é o que vai me trair. Então tem pessoas hoje fazendo um bocado de artifício, inventando coisas da palavra de Deus, vendendo coisas no altar, vendendo cura, vendendo Jesus, estão possessos, endemoniados, igual a Judas Iscariotes. E não convulsionou, não caiu. Estão comigo? Então possa ser que o endemoniamento é porque estão brincando de evangelho e estão vendendo a palavra. Tem mais gente endemoniada no nosso meio do que a gente imagina. Mas no teu nome expulsei demônios. Judas expulsava o demônio, ele saía com os outros e sinais e milagres aconteciam, porque ele era um apóstolo escolhido. Ele realizava curas.
Bíblia diz que Satanás entrou nele. Se Satanás entrou nele, também entrou nessa mulher. E ela estava há 18 anos enferma, sem conseguir se libertar daquilo que ela queria para caminhar numa vida em paz com Deus. Mas mesmo assim ela não deixou de frequentar a igreja. Porque muitos aí não serve mais para nada, não tem mais jeito. Mas ela estava perseverando ali. Quem sabe ela disse: vou continuar. Para muitos ali já era normal, uma doença normal. Olhava assim e dizia: não, já faz parte da sua vida mesmo essa doença. Isso aí acontece, vai ficando velhinha, geneticamente. Você herdou um gene dos seus pais que faz com que você ficasse com artrose, artrite reumatoide. Jesus olhou, demônio puro. Vem cá, mulher. Trouxe ela mais perto dele. Então, o que é que Deus está nos convidando hoje? Para que a gente se aproxime mais dele. A gente vai ler daqui a pouco e eu vou explicar a respeito disso. Mas eu quero fazer versículo por versículo para a gente ter uma contextualização melhor. E à medida que o Espírito Santo vai ministrando, eu quero que você pegue sua porção, porque hoje vai encerrar essa opressão na sua vida. Eu creio nisso. E aí, quando Jesus observa ela, vê-la, versículo de número 12. O discernimento espiritual para esses dias é importantíssimo. Porque vão ter pessoas cantando no mundo gospel, pregando nas redes sociais, mas está endemoniado. Pode cancelar. Estou nem aí. Geralmente quem cancela é quem está possesso. Agora sai esse enfoque. Porque Judas Iscariotes fez isso. Cancelar. Mas tem que se enfocar. Completa a obra toda. Porque os endemoniados de hoje não se enfocam mais. Continuam ministrando mentira e heresia para as pessoas. Só que nós que temos o Espírito de Deus, quando nós vemos essas coisas, a gente vê logo e diz assim: ó, isso é opressão demoníaca. Isso não é de Deus. Não é possível que essa pessoa ela continua com os mesmos ciclos da vida por mais de uma década. Ora vai, ora vem, acontecem as mesmas coisas. O ciclo é repetido dia após dia. Se isso não é demônio, eu não sei qual é o nome. Eu acredito que conjecturando foi o que Jesus pensou. E aí chamou ela à frente. Porque se lembra que as pessoas doentes ficavam no fundo das sinagogas? Ficavam à margem, marginalizadas do processo, esquivadas do centro da vontade de Deus, escusas daquilo que Deus queria como propósito. Ninguém deixava participar no centro, mas Jesus, ao vê-la, chama à frente. Então, quando Cristo olha para mim e para você, Ele está dizendo: venha para perto, eu quero você de frente comigo, de perto, bem próximo. Não é longe, é próximo. E próximo é uma vida de busca, é uma vida de oração, é uma vida de consagração separada, é uma vida de jejum, de leitura das Escrituras Sagradas. Jesus nos chama para estarmos próximo dele. E Ele quer que a gente esteja cada vez mais próximos dele, porque aonde há Cristo, não há doença que fique, amados. Onde Jesus está, não tem como ter endemoniamento nem doença. Ele é o Deus da cura.
Ele é o Deus que liberta. E as Escrituras diz ainda no versículo 12, que ele fala para ela, e ao mesmo tempo que impõe as mãos sobre ela, ele toca. Muitos de nós estamos precisando do toque do Senhor. Precisamos ouvir uma palavra libertadora para acabar de vez esse ciclo que a gente vive. Muitos de nós estão precisando receber de Deus aquilo que Ele prometeu. Está impedido por causa de opressão maligna. A batalha que acontece nas nossas mentes, dizendo que a gente não é capaz, que não pode, que não consegue, que não tem como. As nossas possibilidades estão exauridas, acabadas. Porque a opressão vem e a gente começa a viver a vida e os anos vão passando e a gente pensa que essas coisas, esses pensamentos, essa maneira que a gente pensa, que a gente age, faz parte da nossa vida. Mas muitas vezes não tem nada a ver conosco. O próprio diabo fez com que a gente ficasse paralisado. A opressão dos anos foram tão grande e contínua, frequente, que a gente acaba pensando que alguns pensamentos são nossos, que a nossa vida física é dessa maneira, que as nossas ações fazem parte daquilo que a gente entende que é verdade. Mas quando Cristo chega, Ele nos posiciona no lugar adequado, Ele nos tira da margem, Ele nos coloca no centro da vontade dEle, Ele nos atrai para Ele, Ele manda e pede para a gente se achegar a Ele para poder cumprir aquilo que Ele quer. E é assim que nós devemos entender e praticar de acordo com o que as Escrituras estão falando. Então Jesus impôs a mão, mas ao mesmo tempo Ele libera uma palavra. Ele diz: você está livre da sua doença. A palavra que está sendo liberada para mim e para você, que está ouvindo agora, que está participando: fiquemos livres das nossas doenças. Seja livre da sua doença. Jesus falou aqui, ó, você está livre da sua doença. Acabou. Ah, mas o médico falou, fulano disse. Não me interessa o que alguém disse, o que alguém deixou de falar, ou o que alguém pensou. Interessa o que a palavra diz para mim e para você. E a palavra que vem liberada dos céus para mim e para você nesse momento é: seja livre da sua doença. E você tem que crer nisso. Porque agora Cristo vem, impõe a mão. Ele toca. Nós precisamos ser tocados. Tocados pela palavra. Quando a gente lê a palavra, essa palavra vai mudando o nosso ser. Vai transformando a nossa mente. Essa palavra ela é tão verdadeira que ela toca no profundo dentro de nós e cura a nossa alma. Cura. Ela nos liberta dos grilhões, das prisões, dos aprisionamentos malignos, das mentiras e enganos de Satanás. E a Bíblia diz que imediatamente ela se endireitou, ela foi inteira. A partir daquele momento ela se arrependeu de verdade. Ela recebeu Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da vida dela. E essa mulher pode estar representada a igreja de Jesus na face da terra. É claro que é uma conjectura, eu vou pensar que é dessa maneira. Não tem nada dizendo isso, mas quando a gente lê os textos da Bíblia, a gente percebe que quando representa a mulher, também é a igreja. Essa igreja participa dos cultos. Eu e você, como igreja, participamos das coisas referentes à sinagoga. Nos dias de hoje,
está relacionado com a igreja local. E quem sabe nós não estamos no centro da vontade de Deus ou exatamente alinhados com o propósito. E aí Jesus nos tira da margem e nos coloca na evidência dele, olhando para nós. Ele quer que eu e você esteja olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Ele nos tira do campo, Ele nos tira do desconhecido, Ele nos tira dos nossos problemas, das nossas aflições, das nossas derrotas, das nossas mazelas. Jesus nos tira do campo e nos coloca no centro. Ele nos dá uma oportunidade de termos uma vida em liberdade. E não interessa quanto tempo, porque 18 simbolizou aí um tempo grande. $18 anos já é de maior para a nossa cultura. Uma vida toda. Criança, pré-adolescente, adolescente, opressa. É claro que ela, para frequentar essa sinagoga, ela tinha que ter, no mínimo 16 anos. Com 18, 34. E imediatamente ela ficou íntegra. Imediatamente ela se converteu e ficou inteira diante de Deus. Não está mais encurvada, não está mais paralítica, não está mais parada, não estava mais inerte. E olha que ela era crente e frequentava a igreja. E ela passa a louvar a Deus. Ela louva a Deus. Louva a Deus com os lábios, com o corpo, com as mãos, com a mente, com o coração. Ela louva a Deus com a vida dela toda. As Escrituras Sagradas dizem que ela passa então a dar glória a quem é devido. Naquele tempo todo que ela frequentou aquela casa de oração, não teve ninguém para poder liberar uma palavra para ela ser curada. Mas quando Jesus é o centro da igreja, e Ele é o centro da igreja que você congrega, a palavra é liberada. E essa palavra tem um poder de curar, libertar e transformar. De atrair a gente mais para perto. Mais para perto da presença dEle, da glória dEle. Retirando a gente da margem, retirando a gente do esquecimento, retirando a gente das problemáticas da vida, curando o nosso ser como um todo, fazendo com que o nosso foco não fique nesse mundo encurvado, olhando para baixo, necessitando de algum favor de alguém. Não, quando Jesus chega, acontece um milagre. E se para a gente seria impossível a cura, e naquela época dessa situação ortopédica dela, para Deus nada é impossível. Só que não foi só o físico que foi curado, porque diz que ela se endireitou-se, mas passou a louvar. Ela teve a compreensão de um Deus verdadeiro que transforma as vidas e dá salvação. Ela teve um entendimento que não há salvação fora de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ela teve uma cura da alma, onde ela começa a louvar a Deus. Só louva a Deus, irmãos, aquele que recebeu a revelação da verdade. E só quem pode confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador é quem recebeu de Deus a dádiva, a graça
dessa salvação. Ninguém confessa a Cristo e diz que Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, está à destra de Deus, se não for através do Espírito. E naquele momento o Espírito Santo agiu para acontecer o milagre. E eu creio que Ele está atuando no meio da igreja hoje e no nosso meio para que aconteça também essa cura e libertação. E aí olha o que acontece no versículo de número 14. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga, o presbítero hoje, o pastor auxiliar, um evangelista, o diácono estava com a chave do templo. Aqui no caso não seria templo, mas igreja local pequena. Ficou indignado. E aí foi e falou para todo mundo ouvir. A gente tem 6 dias na semana e agora você inventa ou quer curar no dia que não é para trabalhar, que é o dia de sábado. Porque tem pessoas mais preocupadas em cumprir regras criadas por seres humanos, de cumprir quesitos da lei, onde Jesus já cumpriu tudo, do que ver o irmão livre, liberto, feliz, próspero. Tem pessoas no nosso meio que não suportam a saúde e a prosperidade dos outros. Mas Jesus vai curar esse espírito de ganância e egoísmo que está na vida dessas pessoas também. A gente tem que se alegrar com os irmãos que estão ficando abençoados, que estão sendo abençoados. Quantos de nós não ficam tristes porque o irmão trocou o carro? Está com a casa melhor, está com a roupa nova. Porque se estiver ali no canto, marginalizado, cheio de problema, a gente bate e diz: Deus é contigo, dá até esmola, mas quando vê o irmão prosperando, Satanás entra na mente e trava, oprime. Ainda bem que isso não acontece no meu meio. Tem que se alegrar com o irmão que está recebendo a cura e Deus está operando para crescer. Alegrai com aqueles que estão alegres. É claro que eu peguei só uma parte. Então tem outras pessoas que elas são tão egoístas que elas ficam presas à letra, elas ficam presas às regras, às doutrinas, que é melhor cumprir na risca o que está escrito do que ver o outro liberto das garras de Satanás. E isso não tem nada a ver com descumprimento das Escrituras. Não estou falando de desobediência para que Deus opere. Não, Deus não vai operar em pecado. Deus opera em santidade, Ele é santo. Estou falando que muitas vezes a gente olha para a palavra e a gente não crê. E aí a outra pessoa recebeu a bênção porque creu, e aí a gente fica querendo achar uma outra palavra para explicar o milagre que aconteceu na vida da pessoa. Eu não quero saber, eu quero comemorar o milagre na sua vida, meu. Mas aquele dirigente da sinagoga, como está no versículo 14, ficou atribulado. A opressão era tão grande que ele também estava opresso. E ele diz: ao invés de vir ser curado de domingo a sexta, vem no sábado. Para que você veio na igreja no dia de domingo? Você podia ir em outro lugar, em outro culto, mas no domingo não. No domingo não é dia de palavra de cura e libertação, não, porque aqui na igreja só funciona cura e libertação na sexta-feira.
E se for sexta-feira 13, a sexta-feira é forte. E o milagre só vai acontecer se for na oração e jejum da madrugada, 3 horas da manhã. E aí começa a botar placas, começa a dar nomes para os cultos. É culto disso, culto daquilo outro, e só acontece na forma que está organizada na mente. Organizada segundo a vontade humana. Mas eu quero te dizer que Deus opera como Ele quiser, porque Ele é o dono da igreja, e todos os dias são dias de cura e libertação na casa dele. E aí Jesus não está preocupado com esse negócio de sábado, porque Ele fala o seguinte: seus falsos, gente hipócrita, desonesta, mentirosa, não ficava ninguém hoje no culto, irmão. Jesus sendo pregador e ele chamasse a gente dessa maneira, eu quero saber quem é que ia ficar sentado na igreja. Vou ser sincero. Quem é esse pregador com essa sandália velha? O pé nem lavou. Um vestido maramanhado, uma barba sem fazer. E vem para aqui modificar as coisas. Aí Jesus disse: não quer gente falsa aí. Vocês não estão alegres porque aconteceu a bênção na vida deles. E aí ele continua dizendo: vocês estão trabalhando sábado pensando que estão enganando a Deus. Aí ele diz assim: não estou trabalhando, vou ali só botar uma aguinha para o meu jumento. Eu vou desamarrar meu boi, viu Deus? Mas não é trabalho isso, é porque o boi não pode ficar amarrado no sol. Está amarrado, em nome de Jesus. Inventando coisas. Aí Jesus diz: você tira o seu jumento do estábulo, leva para ele da água, desamarra o boi. E essa filha de Abraão, essa pessoa que Deus escolheu para glorificar o nome dele, chama de filha, que está aprisionada por Satanás, presa, cativa, com a mente obstinada, com o corpo doente, com o coração angustiado, não menos do que 18 longos anos, não deveria a palavra, o próprio Cristo, libertar daquilo que prende. E para isso que Jesus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. A manifestação de Cristo é para desfazer as obras do diabo. É claro que eu vou libertar ela, não vou ficar preso às suas tradições, aos seus dogmas, às suas invenções, ao que vocês acreditam ou pensam, mas aquilo que está nas Escrituras eu vou cumprir, diz o Senhor. E aí as pessoas vendo isso, 17 versículo, aqueles que não estavam felizes com a saúde e a prosperidade dos outros ficaram envergonhados. Mas a turma que estava convertida se alegrava e dava glória a Deus, e as maravilhas iam acontecendo, e todo mundo testemunhando e se alegrando com a palavra poderosa de libertação e cura. Então como é que a pessoa fica opressa hoje? E ela pode ficar opressa por muitos anos. Pecado oculto. Como é pecado oculto? A gente não sabe que aquilo é pecado, tem a prática impura ou pecaminosa, tem uma vida de pensamento, de ações que não parece ser pecado, mas é pecado, de acordo com as Escrituras Sagradas é pecado, e fica oprimido, as coisas não avançam, não acontecem, começa a ter inclinação para o mundo, a observar mais para baixo, porque não está olhando mais para cima, as coisas de Deus estão olhando para baixo,
então começa a ter uma fé somente horizontal, não tem mais uma fé vertical de salvação, e aí começa a se tornar um crente carnal, não é mais um crente espiritual, ou não conseguiu avançar para a espiritualidade a ponto de discernir as coisas do Espírito, ser cheio dos dons espirituais, refletir a glória de Deus, manifestar a presença de Deus através da vida. Então tem uma vida de explicações de acontecimentos, não vive no sobrenatural, vive uma vida apenas naquilo que está observando, vendo e sabendo das pessoas, não daquilo que Deus está mostrando e conversando. Opressão. E Deus quer nos dimensionar para uma outra posição em Cristo. E é por isso que Jesus, através da palavra, se encontra comigo e contigo, porque chega de ficarmos encurvados, é tempo da gente ficar inteiro na presença dEle. Pecado oculto. Ora vai, ora vem na nossa mente e fica martelando a nossa mente. Coisas que vão e voltam na nossa mente. É claro que existem tentações, e Deus vai permitir tentações para que a gente possa destruir essas tentações com a palavra. Elas não vão sair de nós, o diabo anda ao derredor, rugindo como um leão a quem possa tragar. As tentações virão. Agora, o cair na tentação é uma questão minha e sua. É uma questão de ceder às tentações, mas Deus vai nos dar um escape antes de cedermos às tentações. As Escrituras dizem isso. Agora vai dar escape para quem? Para quem não está opresso, para quem já está em pé. Porque quem está opresso não percebe que está caindo na tentação. Muitas vezes só percebe depois. Pecado oculto. Precisamos orar para Deus revelar o que está em oculto. Tem coisas que podem estar dentro de nós que ninguém está vendo. Mas quando Jesus olha, Ele diz: sai da margem, vem para o centro, olha para mim, olha para a palavra e ser liberto nessa noite, nesse dia. Em nome de Jesus, ser curado. Ser curado. Falta de perdão. A palavra diz que Deus não nos perdoa se nós não perdoarmos antes. É uma condicional verdadeira e uma condicional que não vai acontecer se não perdoarmos os nossos devedores antes, para que Ele possa nos perdoar depois. Deus não nos perdoa se nós não perdoarmos as outras pessoas. Se não há perdão de Deus, está vulnerável para quê? Para a opressão. Talvez até endemoniamento. Uma coisa é certa: se não tem perdão de Deus, não tem salvação. Então, aquele que se diz crente, que entende as Escrituras Sagradas, não pode viver ou conviver com falta de perdão. O perdão não é sentimento, o perdão é uma decisão de querer não repetir mais aquilo, de não estar no exercício como era outrora. O perdão é uma decisão de fazer com que a algema seja retirada e os grilhões sejam quebrados. Ninguém vai ter um instante emocional para liberar o perdão. Não é a música, não é o ambiente, não são as pessoas. É o querer nosso de dizer, declarar o perdão. E aí a gente perdoa e Deus nos perdoa. E quando Deus nos perdoa, as coisas vão acontecendo e a bênção de Deus, ela nos alcança. Aquele que guarda o perdão, ele fica opresso, porque a palavra diz que
é entregue aos verdugos ou àqueles que são carcereiros, e os carcereiros vai colocar dentro da prisão, e só vai sair de lá quando pagar tudo que deve. E para pagar tudo que deve, vai ter que ser oprimido todos os dias, vai ter que ser espancado, batido, cuspido, maltratado. Certamente no mundo espiritual invisível vai acontecer, porque as escrituras não vão voltar atrás, porque nós estamos bonitos, cabelo bem feito, penteado, de perfume novo hoje. Não. Deus não está preocupado com as aparências, Deus está preocupado com o nosso íntimo, o nosso ser. Então, pecado oculto, falta de perdão, pode ser um desses motivos. No momento que a gente está sendo dimensionado para um outro patamar espiritual, é claro que a batalha aumenta e vem opressões. Espíritos malignos são comissionados para poder travar a batalha. Aconteceu com Daniel. Daniel começou a orar no primeiro dia, os anjos saíram, e diz as escrituras que o anjo ficou preso na batalha, mas Deus já tinha ouvido no primeiro dia, ele recebeu a resposta no 21º. Imagine como foi a opressão ali, ele perseverando na oração e jejum. Muitas vezes a gente está, daqui a pouco a gente está num sono incontrolável, a gente cai, a gente não consegue manter os olhos abertos, a gente não consegue ficar acordado, a gente não consegue perseverar na oração, a gente fica com o corpo quebrado, desgastado, triste, depressivo, angustiado, opressão maligna por causa da batalha que aumentou. E aí a gente precisa unir as forças com os outros irmãos, perseverar na oração, abrir jejum, continuar orando para repreender o mal, opressão demoníaca. E a palavra de Deus vem e repreende isso nas nossas vidas, porque Jesus fez o quê? Nos coloca no posicionamento e libera uma palavra de cura. Só que a palavra de cura foi física, mas também foi cura espiritual. Aqui diz que ela estava endemoniada, uma opressão satânica, e ela ficou liberta também. Jesus é poderoso para nos libertar das opressões. A palavra de Deus é verdadeira e nos liberta das opressões do maligno. Como é que a gente fica oprimido? Estando em ambientes e com pessoas que não estão com a vida com Deus. E o ambiente vai ser opresso. Se é um ambiente idólatra, se é um ambiente maligno, se as pessoas são pagãs, idólatras, ímpias, curtem coisas imorais, profanas, quem tem legalidade no ambiente? Não, mas espera aí, Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. Deus está no inferno, mas em ira, em raiva. Possa ser que em alguns desses ambientes genuínos Deus esteja em raiva. Foi uma bala perdida, pegou o irmão, não tinha nada a ver. Um ambiente errado, no local errado, com a pessoa errada. E glória a Deus que foi salvo. Morreu, mas foi fora do tempo. Desobediência ao cumprimento de princípios. Opressão é certa. A palavra diz: primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Se está buscando outras coisas que não a presença de Deus, o reino de Deus, as coisas de Deus, certamente vai ser oprimido. Porque deu legalidade ao descumprimento de princípios. Existem diversos princípios, eu dei exemplo só de um. Amém? Então vamos investigar as Escrituras, vamos ler as Escrituras, vamos ler os Evangelhos, vamos degustar, comer dessa palavra. Essa palavra é verdadeira e traz vida. Aprendamos do Senhor, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quais são os princípios que existem? Eu preciso estar de acordo com esses princípios, porque o descumprimento dele, eu dou legalidade para que o inimigo possa me oprimir, possa te oprimir. Mas é tempo de cura para mim e para a sua vida. Jesus nos posiciona de novo e ele diz: fica livre da tua doença
Ele vem com a palavra, impôs a mão, é como um bálsamo nas nossas vidas. Naquele mesmo momento, aconteceu o milagre da conversão genuína e da cura física. E é isso que Deus quer fazer comigo e contigo. É isso que Ele está falando, é isso que Ele está direcionando, é isso que Ele está conduzindo. É essa vontade de Deus para esse dia chamado hoje, esse momento chamado agora. Se você chegou na sinagoga ou na casa de oração, nessa igreja local, você está vendo na rede social, certamente Deus não esqueceu de você. Deus sabe de todas as coisas da sua vida e quanto tempo você tem oprimido, tem sido oprimido ou opresso por essa situação, mas é tempo agora de ser curado. De ser curado. A palavra não vai nos deixar da mesma maneira. Jesus sabia que aquela mulher ia na sinagoga, ela não sabia. Mas quando a palavra de Deus é pregada, quando a palavra de Deus é ensinada, quando a palavra de Deus está no ambiente, o milagre acontece. A palavra é suficiente para poder curar, libertar e salvar. Foi o que aconteceu. Essa tríade: cura física, libertação da alma e salvação do espírito. Poderoso foi esse acontecimento, a ponto de Jesus ficar irritado com os falsos crentes e chamá-los de falso, porque preferia ver a irmã vivendo aquela vida do que a irmã ser curada e glorificar o nome do Senhor, porque agora ela foi o centro das atenções, porque Deus em determinado momento faz isso da gente, conosco. Jesus então faz acontecer o milagre e liberta aquela mulher. Muitas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas nossas e a gente marca os dias e os horários para acontecer aquilo que a gente quer. Mas o tempo de Deus é diferente do meu e do seu. E quando Ele chega, é para curar por completo, para libertar por completo e para salvar para todos sempre. Amém? Você crê nisso? Essa palavra é digna de confiança e verdadeira. Ela é a palavra de Deus. Esse mesmo Deus que curou no passado, cura nos dias de hoje e vai curar para sempre. Esse mesmo Deus que curou essa mulher e que libertou ela dessa opressão, é esse Deus que está no nosso meio. Essa palavra é poderosa e essa palavra é o próprio Cristo em nós. E é a palavra que está sendo direcionada para toda a igreja, para todos que estão ouvindo. E essa imposição significa que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar. Ela está estendida para poder nos curar e libertar. A mão de Deus vem sobre a minha e a sua vida nesse momento. Qual é a sua opressão? O que tem sido oprimido nesses anos afora? O que não tem dado certo? O que tem te feito olhar para as coisas do mundo e desejar as coisas dessa vida ao invés das coisas de Deus? O que tem feito você ficar paralisado, paralítico, encurvado diante das situações, estagnado diante dos problemas? Eu quero te dizer que Cristo nos chama para próximo dele, bem à frente. E Ele libera a palavra. A palavra está sendo liberada. E as mãos do Senhor estão sobre nós, cada um de nós.
para nos curar por completo, para que nossa vida fique íntegra diante de Deus, inteira, não a parte, é amar a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento, de toda inteligência, é amar a Deus por inteiro. E aí quem se dirige para o Senhor foi ela. Nas entrelinhas aqui, que não está escrito, mas dá para a gente perceber e entender. Se Jesus chamou ela à frente, se ela tivesse ficado lá, nos quesitos relacionados à vida, no que ela acreditava que era certo, no que as pessoas estavam falando, no que inclusive os religiosos acreditavam, ela não teria recebido cura, libertação e salvação. Mas, certamente, ela se posicionou encurvada, no mínimo, ela precisou caminhar do jeito que ela estava para a presença de Deus e o Deus verdadeiro chamado Cristo Jesus. A gente aprende que a gente precisa se direcionar para o chamado de Deus, se posicionar onde Deus quer, não é aonde a gente pensa que é. Não é fazer o que a gente acredita, é fazer aquilo que já foi determinado, designado pelo Senhor. Se encontrar com Ele de verdade, arrependimento genuíno das obras mortas. Até então ela frequentava as sinagogas, mas talvez não tivesse tido um encontro verdadeiro com Cristo, com a palavra. Isso não gerou arrependimento genuíno. Como é que a gente sabe que a pessoa não tem arrependimento genuíno? Que ela continua com as mesmas práticas e aí a opressão continua. Porque a gente conhece a árvore pelo fruto. Se o fruto não é um fruto digno de arrependimento, não houve conversão verdadeira. Ainda que o justo caia 7 vezes, Deus levanta de todas. A gente pode falhar, cair, estamos sujeitos a essas coisas, mas a gente está lutando contra a nossa mente, lutando contra o nosso corpo. Como é que a gente sabe que a gente está convertido? A gente está numa batalha diária, abrir os olhos na hora que a gente acorda, no início da manhã. Antes de mais nada, a gente já está batalhando contra o nosso corpo, contra a nossa mente, querendo fazer o que é pecado. Aí a gente sabe que a gente está convertido. Quando a gente foge da aparência do mal. Aleluia. E aí Cristo nos coloca aonde deve, na posição exata para acontecer um encontro com Ele. E as Escrituras dizem, naquele mesmo momento, ela endireitou a vida dela. Não fazia mais coisas que desagradavam a Deus. E passou a ser uma referência de pessoas, de pessoa. Um testemunho vivo que glorificava a Deus. Amém? Amém. Se você crê nessa palavra, saia do seu assento, saia do seu canto, se levante diante dessa situação, se posicione diante do problema,
vem para o centro da vontade de Deus, toma iniciativa e faz diferente a partir de agora em relação aos pecados. Se arrepende de verdade e clama a Ele. Quem sabe ela chegou na sinagoga, ela não estava falando nada para que as pessoas não olhassem, até porque o constrangimento, mas dentro da alma dela ela clamava. Quem sabe ela chega na sinagoga e muitos não vai ter mais jeito não, já tem 18 anos assim. A vida é para ficar dessa maneira mesmo até o dia que Deus chamar. Mas ela encontrou com aquele que é a verdade. Jesus é a verdade. Ela se encontrou com aquele que é poderoso para mudar qualquer situação da vida de alguém. Ela se encontrou com o Criador da vida, aquele que dá vida. E aí ela se posicionou conforme a palavra que foi liberada para ela. E é isso que Jesus, através das Escrituras, está falando para mim e para você. Levanta da sua cadeira agora de conforto, da sua zona de conforto, fica de pé. Saia desse lugar que está estagnando, te paralisando, te deixando inerte, encurvado, opresso diante dos acontecimentos. Saia do seu lugar de derrota, de fracasso, de pecado. E se encontre a liberdade com Cristo. É noite disso acontecer. É tempo disso acontecer. É dia de acontecer o milagre de Jesus. Você sabe o que está te oprimindo, o que está te envergonhando, o que está causando dores na sua alma, o que tem perturbado os seus sentimentos, seu coração. Cristo cura. Cristo cura.